nós vamos falar um pouco sobre provas de memorização visual em 4 volumes e falar um pouco sobre a importância de treinar a memorização desde a infância. Sim, aqui está perguntando o que torna essa coleção tão imprescindível para lidar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a coleção oferece ferramentas práticas para você treinar a questão da memorização, o que vai ajudar em diversas condições, como, por exemplo, deficiência intelectual, TDAH, síndrome de Down, autismo e de todas as condições, né? Por quê? Porque treinar a memória é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem em qualquer idade e também em qualquer condição. Não existe memória fraca. Existe memória que não foi treinada. A criança que não memoriza, ela vai ter dificuldades com a aprendizagem e também vai ter problemas com a autoestima, o que pode se estender e refletir na vida adulta. Isso na vida adulta, treinar a memorização pode afetar em quê? Vai afetar em diversas áreas. Por quê? Quando você vai para a autoescola, quais são os testes que você faz? Quem já foi para a autoescola sabe. São testes de quê? Memorização. Você pega um livro com... Você tem um tempo para memorizar todos aqueles testes. Por que algumas pessoas perdem? Não treinaram a memória. E a memória, ela tem... A memória é um músculo, é um sistema nervoso que você tem que estimular. Assim como o seu corpo... que você tem que fazer exercícios físicos, a mente também precisa. Então, provas de memorização é um recurso para você treinar a sua mente. A coleção provas de memorização é uma coisa muito importante aqui. O sono ele influencia muito na questão da memória. Por ser um sistema nervoso, você tem que treinar. A consolidação da memória, ela acontece quando você dorme. Então, por que treinar? Tudo que você vai treinar durante o dia, você vai consolidar durante a noite. E no outro dia, você vai ter um resultado melhor. Ou seja, você vai lembrar daquilo que nós chamamos de memória curta e a longo prazo. Clique agora mesmo no botão Saiba Mais para mais informações sobre essa coleção. Se ainda ficou dúvidas, fale com um dos nossos atendentes. Essa é uma coleção que eu percebo que é bastante subestimada. Alguns profissionais parecem não entender a importância dela. Então, quais seriam os pontos principais que a gente poderia abordar sobre essa coleção em específico? Então, a coleção Escalas de Avaliação ela foi feita para facilitar no processo de avaliação de diversas atividades. Por exemplo, se eu for aplicar uma atividade, um teste, uma prova de leitura, como é que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou utilizar as escalas. As escalas possuem critérios de avaliação onde você pode estar corrigindo. Você vai dar um livro para uma criança ou um adolescente e ele vai estar fazendo a leitura. Como é que eu vou saber se ele está fazendo a leitura de maneira adequada? Eu vou pegar as escalas, vou olhar os critérios e vou fazer a correção e vou ter um resultado. A leitura está adequada? Não está? Está acontecendo a compreensão, a interpretação? Você vai poder, com a coleção Escalas, fazer uma avaliação da leitura, da escrita, das habilidades matemáticas, sociais. Então ela é mais voltada para professores? Os professores também podem utilizar. Por quê? Porque o professor ele vai fazer a sondagem da leitura, da escrita. Mas qual o foco principal? O foco principal é você conseguir fazer uma avaliação desses aspectos. Leitura, escrita, habilidades matemáticas, sociais, autogerenciamento, autonomia. Você vai poder corrigir de maneira eficaz, assertiva. Às vezes você passa uma prova, uma atividade, e você só corrige. Está certo, está errado. Mas o que é que está certo? O que é que está errado? Por que está certo? Por que está errado? Então, essa coleção vai te mostrar o que exatamente está certo e errado. Quando você utiliza as escalas, você vai saber em que nível o aluno ou aprendente se encontra. E aí você vai para o próximo passo. Você vai poder utilizar uma leitura mais avançada, com a Mas linguagem. Ela dá indicações do que fazer para a criança ir para o próximo nível? Eu descubro em que nível o aprendente está. Né? A coleção ela vai me dar um guia para que o aprendente possa ir para o próximo nível, vai me dar esses indicadores? Sim, ela vai te dar esses indicadores. Por quê? Nós temos aqui a coleção dividida por idade. Então, vamos supor que você faça um teste, uma prova, uma atividade, uma avaliação com a criança de 10 anos. E aí você vai perceber que ela está no nível mais avançado. Vamos supor que ela tem 10 anos, mas ela está no nível de 11. E aí você vai perceber
que você pode ir para o próximo passo. Você pode avançar o nível da atividade que você está realizando com aquele aluno ou aprendente. Pode ser usada por quais profissionais? Professores, psicopedagogos, psicólogos, profissionais de modo geral da educação podem utilizar. Uma coisa importante é que é indicado para crianças, adolescentes e adultos. Possui escalas para todas as idades. Clique agora mesmo em Saiba Mais para mais informações. Esse material para adolescente, que são intervenções, eu encontro intervenções aqui dentro? Você pode utilizar alguns recursos como intervenções. Esse material ele possui diversos recursos, tanto para intervenção quanto para avaliação. A dislexia tem sido algo muito comum, que é um desafio que se apresenta na linguagem. Então, na adolescência, isso tem sido frequente. A descalculia, a desortografia, a disgrafia também tem sido um desafio nas escolas. Essa abordagem para trabalhar e desenvolver as dificuldades de aprendizagem é um recurso fundamental. Por quê? Porque vai te dar condições de identificar diversos desafios, diversos problemas na adolescência. Às vezes, pode ser um problema de má alfabetização, mas é necessário realizar testes que permitam identificar qual é o problema. Por exemplo, da dislexia, é um problema que foi gerado na alfabetização ou realmente é uma questão da dislexia? É uma questão voltada para problemas de linguagem. A disgrafia, às vezes você vai pensar, disgrafia é letra feia. Nós percebemos que uma grande quantidade de adolescentes tem a letra feia. Mas letra feia não significa disgrafia, não significa desortografia. Trocar o P pelo B, essa troca, às vezes, pode ser algo de má alfabetização, mas pode ser também desortografia. E, assim, problemas com questões matemáticas. Pode ser que a criança ou adolescente realmente tenha dificuldades no processo de aprendizagem da matemática. Mas, se isso persistir, é importante investigar se pode ser uma descalculia. Então, esse recurso, ele apresenta ferramentas eficazes para essa identificação. Falando como investimento, percebe-se que os profissionais, às vezes, questionam muito o preço. E quando eu falo de preço, né, tem a diferença entre preço e valor, realmente é algo que se paga em uma única sessão, material. Com certeza. Desse. É um investimento que tem avançado, percebemos que ao longo dos anos, os materiais têm avançado muito, existe um progresso muito grande por trás do desenvolvimento dos materiais que os profissionais às vezes nem fazem ideia. Na verdade, o intuito de estar divulgando nesses podcasts seria justamente mostrar que evoluiu ao longo do tempo. Muitas pessoas estão utilizando coleções, materiais ultrapassados, não estão atendendo, não estão mais adequados à realidade. Quando a gente fala de adolescentes, a gente precisa ver o contexto em que eles estão inseridos, as tecnologias que eles utilizam, e o material aborda isso. Já é um material que fala muito mais sobre redes sociais, coisas que eles interagem no dia a dia, e eu acredito que esse é o grande diferencial desse material, se você comparar com o material de 10 anos atrás, onde não existia essas redes sociais no contexto que tem hoje, né? Exatamente. Quando a gente fala de preço, eu costumo dizer o seguinte, que o preço, ele tem que estar de acordo o benefício e o resultado que você vai alcançar. Então, quando você pega um material desse, você vai ter um resultado. Porque trabalhar com adolescente não é fácil. Como você disse, contextualização. Nossos materiais, eles estão contextualizados. Esse recurso, ele está contextualizado com aquilo que eles veem. O conteúdo fala sobre a questão de redes sociais, de jogos, de entretenimentos que eles gostam. Então, todo o conteúdo está voltado para a realidade. Não é um conteúdo infantilizado, porque são adolescentes, e também não é um conteúdo aleatório. É um conteúdo realmente feito observando o que o adolescente gosta, o que ele quer ouvir, o que ele gosta de falar. Porque para você criar esse vínculo na sessão, você precisa falar do que ele gosta. E tornar as avaliações mais envolventes. Sim, né? mais Deixar envolventes.
Exatamente, deixar eles dentro do contexto que eles vivem. Não adianta você fazer uma sessão com um material que não está de acordo à realidade dele. Tem um conteúdo lá, um texto, vamos trabalhar a dislexia, um texto que fale sobre algo que não é interessante para ele. Mas vamos falar sobre Instagram, vamos falar sobre social media, vamos falar sobre jogos, vamos falar sobre coisas e temas que são interessantes para esses adolescentes. Eles vão interagir melhor e vão ter melhores resultados. Gostou desse material? Clique em Saiba Mais e adquira o seu. Vamos falar agora sobre gestão das emoções, a coleção em 3 volumes na adolescência. A questão da inteligência emocional é muito importante. Percebo até que existe uma dificuldade, alguns adultos também, com essa questão da inteligência emocional. Quando a gente fala de gestão das emoções na adolescência, que é um período complexo, o que a gente pode esperar de um material para trabalhar a gestão das emoções? Primeiramente, precisamos entender que problemas emocionais causam bloqueios na aprendizagem, no processo de aprendizagem. Um segundo ponto é que nós, enquanto neuropsicopedagogos, não trabalhamos as emoções propriamente dito, tá? Quem vai trabalhar essa questão são os psicólogos. Porém, nós, enquanto profissionais da área de educação e saúde da mente, o que nós fazemos? Nós identificamos, usamos recursos para identificar se o problema de aprendizagem está relacionado a uma questão emocional. E aí a gente utiliza um recurso que vai identificar, será que esse problema de aprendizagem, essa dificuldade, está relacionado a algo emocional? Então, é quando a gente utiliza um material desse, para identificar se existe algum problema voltado para essa questão. Quase não se ouve falar, nas escolas públicas principalmente, em trabalhar com esses materiais, e principalmente a gente percebe que às vezes é uma cidade pequena que tem um psicopedagogo que atende 3 ou 4 cidades, e aí tem aquela dificuldade. A prefeitura, o governo do estado não oferece um recurso especializado para trabalhar com esses adolescentes. Então eu vejo que essa é uma problemática. A gente tem muito cliente, né, mas muito cliente, o próprio profissional vai lá, entra e compra no site, né? Percebemos que não existe um esforço do poder público. Infelizmente, não é uma... Eu vejo isso, eu lecionei 14 anos... E eu vejo que isso não é uma preocupação muito grande do poder público, tá? Trabalhar as emoções. Então, assim, na escola tem aquela correria, e são projetos e aulas e conteúdo, mas não há um tempo específico. Existem projetos, mas trabalhar as emoções deveria ser algo constante, deveria até ser uma disciplina, inteligência emocional. Como lidar com a inteligência emocional? E percebe-se que isso esse cidadão vai afetar a sociedade, né? Depois tem vários problemas causados, né, por não trabalhar essas emoções, vai ter um reflexo enorme na sociedade, então o custo é bem maior. Você pode observar que existem situações tristes de alguém, um adolescente, entrar numa escola e matar não sei quantas crianças. Isso é o quê? Falta de saber lidar com a gestão das emoções. Deveria ter, algumas escolas têm um psicólogo na escola, tem um psicopedagogo na escola, mas deveria ser algo mais intenso. Deveria ter não um, deveria ter 2, deveria ter um atendimento mais reforçado para que essa questão das emoções na adolescência, que assim, na adolescência tudo é muito intenso, muito forte. E os adolescentes, eles não sabem lidar com isso. Então, trabalhar isso constantemente é muito importante. Isso vai afetar não só a vida adulta, como a questão da aprendizagem. Observa-se hoje que existe um índice muito grande de adolescentes que abandonam a escola. Por quê? Acredite, eles não sabem lidar com a situação, eles não sabem se relacionar naquele ambiente, e isso dificulta muito no processo de aprendizagem. Você gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Clique agora mesmo no botão que está aqui abaixo em sua tela, Saber Mais. Te convido a tirar todas as suas dúvidas também junto à nossa equipe do WhatsApp com atendimento de segunda a sexta-feira. Cada idade tem um momento para desenvolver uma habilidade. Por exemplo, andar.
Com quantos anos, com qual idade a criança anda? Com qual idade a criança fala? Com qual idade a criança corre, anda de bicicleta, lê, escreve? Então, eu posso dar um lápis para uma criança de 1 ano e mandar ela escrever e ela vai escrever? Não, não está na idade. Idade de alfabetização, a partir dos 6. Mas tem pais que a partir dos 3 já começam a estimular essa habilidade. Esse recurso vai fazer o quê? Vai te mostrar, passo a passo, idade por idade, o que tem que ser desenvolvido, o que é normal para aquela idade. Então, tem criança que começa a falar com 3, desenvolve a linguagem com 3, 4 anos. É normal? Não, não é normal. E aí você precisa procurar um fono. Escrita. Tem criança que não consegue segurar no lápis ou coloca muita força no lápis para escrever ou não consegue segurar. Então, com qual idade é normal, é natural que se desenvolva essa habilidade? Esse recurso vai mostrar todas as idades e quais são as habilidades que ela vai desenvolver em cada momento da vida dela, tanto na infância quanto na adolescência. Mas por que a pessoa que já tem um marco do desenvolvimento lá vai comprar esse material específico? Qual o sentido de comprar esse material? Porque você já tem os marcos do desenvolvimento. O que ele traz de diferente? Olha, ele vai trazer, além de um recurso mais lúdico e eficiente, ele vai trazer formulários que no Marcos não tem. Ele vai trazer critérios que você vai poder analisar com mais clareza. Clique agora mesmo em Saiba Mais para mais informações sobre esse material. Qual o sentido de comprar mais atividades com tantas atividades gratuitas na internet? Qual o propósito assim, que a gente pode dizer que tem de diferente nessas atividades? Que tem de tão especial? As atividades possuem uma diagramação mais lúdica. E isso... Mas todas não são lúdicas? Todas que tem na internet, nem todas as atividades são lúdicas. Por quê? Porque não tem qualidade. Quando você pega uma atividade sem qualidade, automaticamente a criança não tem interesse. Por quê? Porque não existe estimulação visual. Se não existe a estimulação visual, logo a criança não vai ter interesse. Além da diagramação de alta qualidade, possuem recursos de tamanhos diferentes, com cores diferentes, cores que estimulam. Tudo foi pensado para ajudar a criança com alguma condição especial a desenvolver, a se interessar por aquela atividade, a fazer essa atividade. Então, quando ela olha uma imagem ou um recurso, ela tem interesse em continuar. Por quê? Porque não é só lúdico, mas ele é feito pensando na dificuldade. Ele foi até o lado que fica a imagem, a colocação, a organização dos recursos na página foi pensado para isso. Porque às vezes é necessário repetir atividades. Você não usa uma, você usa várias. E para não ser as mesmas e o aprendente perder o interesse, você precisa ter um acervo vasto, tá? Então, é por isso que existe uma coleção apenas de atividades, para que você possa ter recursos suficientes para as intervenções. E aí você precisa ter... Porque quando a gente falar, eu tenho a coleção intervenção, já tenho a coleção intervenção que já tem atividades. Por que eu vou comprar? Não só tem atividades. Então, mas por que eu vou comprar a coleção atividades se eu já tenho uma coleção intervenções? Porque você não quer repetir as mesmas propostas, você quer fazer algo novo. Porque se você tiver um aluno, um aprendente que você vai atender ali, você atendeu a 12 sessões, e aí depois você fez um outro pacote de um acompanhamento. Às vezes você vai precisar acompanhar esse aprendente, essa criança ali por 1 ano, porque os pais querem que ela desenvolva. E aí, você vai repetir as mesmas atividades toda vez que ela for? Não. Você precisa de recursos lúdicos. Afinal, como você vai prender a atenção dessa criança? Variedade, Sempre aplicando a mesma atividade, a mesma coisa. Então, mas eu já tenho a coleção intervenção. Tá, você tem a coleção intervenção com propostas diferentes. E aí, você precisa ter um paciente que você vai, ou os pacientes que você vai precisar aplicar outras propostas e você não vai ficar aplicando as mesmas. Então, você precisa de mais recursos. Clique agora mesmo em Saiba Mais para adquirir esse material maravilhoso. São várias atividades diferentes e lúdicas. TDAH, o famoso TDAH, recebeu 2 volumes exclusivos só para ele. Transtorno e déficit de atenção, com ou sem hiperatividade.
Na adolescência, hoje é um tema muito abordado. E aí percebe-se que não tem recurso para trabalhar. Na escola, não oferece recursos para trabalhar com esses adolescentes. Por isso surge aí os 2 volumes de TDAH para adolescentes, aonde você vai encontrar ferramentas para utilizar com esses adolescentes. Recursos específicos que vão auxiliar no desenvolvimento das habilidades, visto que existe aquela questão do déficit de atenção. Então, o material foi diagramado com poucos recursos visuais, para não tirar o foco da atividade. Às vezes você pega uma atividade para TDAH e aí tem muitas imagens, muitos entretenimentos, coisas que vão tirar a atenção do adolescente. E esse material não, se você observar, ele vai ter propostas que não tem uma distração extra. Tem apenas ali o conteúdo, ou só o texto. Por quê? Porque qualquer coisa tira a atenção de quem tem TDAH. Então, você precisa ali moderar. Esse recurso foi feito dessa forma. Ao tirar o foco do paciente, dispersa totalmente a atenção. Então, visto isso, o material já foi feito com base nesses critérios, dentre outros, né? Exatamente. É um material que não vai tirar a atenção, tem uma atividade que é de leitura, aí você não vai ter tantas imagens. Por quê? Porque ele vai ficar olhando para essas imagens. Os recursos não possuem distrações desnecessárias. Então, para a gente finalizar o que pode ser dito sobre esse material aqui, é um material moderno, pensado, contextualizando as tecnologias, dentre outros recursos, né, que podem ser utilizados na sala de aula. Os textos, as propostas, as atividades, tudo que tem dentro desse material, ele foi feito contextualizado com os interesses dos adolescentes. Não tem nada ali que não seja do interesse do adolescente. Por exemplo, o conteúdo é voltado para aquilo que ele gosta de pesquisar, que ele vive no dia a dia, que ele vive ali na escola. Enfim, é uma contextualização atualizada. Se você gostou desse material, clique em Saiba Mais e adquira logo o seu kit ou a sua coleção. O Psicase Software é uma ferramenta que está em constante evolução, visto que o nosso time está sempre trabalhando para trazer novidades. Agora, uma proposta interessante que está vindo, que vai ajudar nas avaliações e vai ajudar a gerar os documentos, né? Então, esses módulos estão sendo desenvolvidos, dentre outras novidades que a gente não pode falar ainda, algumas são surpresa, mas pode se esperar nesse ano de 2025 muita novidade na plataforma. Alguns profissionais têm um receio de colocar ali as informações dos pacientes. O que você pode falar sobre segurança do software? Então, muita gente armazena os arquivos de forma incorreta. Colocar o arquivo, deixar o arquivo no papel, não é mais uma opção, sabemos disso. Imagine alguém que atende 100, 200, 300 pacientes por ano. É impossível arquivar tudo isso em papel. Tirando que pode acontecer um incêndio, enchentes e tantos outros desastres que podem acontecer, onde esses arquivos serão danificados. Existe uma lei para que armazene esses documentos por um determinado período. São 5 anos. Então você tem que ter todos esses arquivos ali. Imagine arquivos de pacientes de 5 anos impressos. Beleza, então vamos digitalizar esses arquivos e vamos salvar no computador, no HD, num pendrive, fazer, 3, 4, 5 cópias. Acontece que se o primeiro arquivo corromper, pegar um vírus, alguma coisa do tipo, quando você fizer a cópia para vários equipamentos, ou seja, você está levando o vírus junto com o arquivo. Vai corromper, não vai abrir, pode sofrer alterações no próprio arquivo, dependendo do tipo de vírus que pegar, pode até excluir o arquivo, e isso acontece muito. Então, a forma correta de armazenar os arquivos é em nuvem. Esse armazenamento em nuvem tem um custo, é um custo muito alto. E quando você armazena o arquivo na nuvem, ele não fica organizado. Você coloca o nome do paciente e tem lá 5, 6 arquivos. Então, o gerenciamento de arquivo vira uma bagunça.
crie uma pasta para cada paciente. Não importa se você criar uma pasta para cada paciente, tem outros dados, outras informações, outros documentos que você precisa gerar de forma automática que você não vai ter acesso a esses recursos. Então, a plataforma Psicase fica mais em conta que o armazenamento em nuvem, porque você consegue armazenar uma grande quantidade de arquivo. Ela organiza tudo de acordo como deve ser e gera relatórios e documentos automáticos que vão facilitar a sua vida. Tem segurança, não, são vários backups. À medida que o cliente ele salva um arquivo lá dentro do programa, são feitas várias cópias em storage diferentes, grava ao mesmo tempo na Europa, em Recife e no Canadá. Nesse momento, o seu arquivo está em 3 locais diferentes, em 3 servidores diferentes, onde você consegue acessar com facilidade de qualquer lugar. Às vezes também acontece, você está na clínica, precisar do arquivo na escola. Paciente que você atendia em um computador, o computador teve que formatar, enfim. Tem uma série de problemas que pode acontecer com relação à segurança dos arquivos. Então, assim, realmente hoje ainda me causa estranheza as pessoas estarem discutindo a viabilidade de ter um sistema, de utilizar um sistema em nuvem, um sistema seguro, com equipe de suporte. Ainda me causa estranheza as pessoas questionarem isso. Sobre o controle financeiro. Teremos novidades no controle financeiro. Hoje, como ele funciona? Já funciona da maneira que o profissional realmente precisa, ele pode utilizar, ou ele pode ter alguém que possa administrar esse controle financeiro? O sistema ele já tem todos os recursos possíveis que o profissional precisa. É utilizado por mais de 40 mil profissionais em todo o Brasil e até fora do Brasil também. E algo muito interessante, falando a respeito do controle financeiro, visto que o financeiro é o coração do negócio. Percebemos muitos consultórios que abrem e não conseguem prosseguir, porque não tem um controle financeiro. Às vezes o profissional mistura tudo, né? O pessoal e o profissional. Se o profissional é o coração da clínica, penso eu que o sangue que faz pulsar o coração é o financeiro, é o caixa da empresa. Então, uma empresa sem controle de caixa, ela não vai prosperar, né? Não vai prosperar. É necessário saber de onde veio esse dinheiro, né? Quem foi que pagou, quem está inadimplente, os pacotes, quanto que tem para receber nos próximos meses, né? De acordo ali com a sua agenda, para que você consiga ter uma programação, até um calendário. Os pagamentos, né? Os pagamentos, exatamente. Quando falamos de software para a clínica psicopedagógica e neuropsicopedagógica, dentre outros profissionais que já utilizam, fonos, psicólogos, né? Não existe um software na atualidade que consiga ter a eficácia, ter a eficiência que o Psicase tem. O sistema é muito completo, tem vários recursos que realmente ali vão auxiliar o profissional para que ele possa estar desenvolvendo as suas atividades com tranquilidade. Então, nós podemos afirmar que o software da Psicase é indicado não só para psicopedagogos, mas como neuros, fonos, psicólogos. Inicialmente, ele foi pensado para psicopedagogo. Sim. Inicialmente, quando foi idealizado, é o primeiro software para psicopedagogo do Brasil, né? Por isso, muitos outros países utilizam o software justamente por conta, na época, não ter. Então, foi um dos primeiros, né, que surgiram. O ideal, assim, existem pessoas que querem utilizar software offline, querem instalar o software no seu computador. Ah, mas no lugar que eu trabalho não tem internet. Aí você vai ter um problema. Se o seu HD, se o seu computador formatar, se der qualquer problema, já era, você está sem seus arquivos. Então, hoje é impossível você ficar sem estar conectado na rede, na nuvem, com segurança. É impossível. A avaliação de vírus no teu computador, né, o próprio antivírus em si, a gente percebe que já existe essa dificuldade da pessoa que quer, eu quero usar um programa instalado. Não existe mais. Isso aí é coisa do passado. Se você está buscando essas plataformas instaladas,
tome cuidado, porque você vai acabar tomando um prejuízo ficando sem seus arquivos. Uma confusão muito grande, que é feita desde o início, é a questão do software, o que é o software e o objetivo do software, com alguns materiais que nós disponibilizamos ali, que a empresa disponibilizou, na verdade, para auxiliar os profissionais no início. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas não tem o material que eu quero dentro da plataforma. Qual é o objetivo da plataforma? Os materiais ou o software? Por que tem os materiais na plataforma? Os materiais que tem ali são só complementares. Na verdade, na nova atualização, na nova versão, todos aqueles documentos serão removidos, porque são só modelos para ajudar, para facilitar na hora da elaboração. Porém, na evolução da plataforma, na atualização agora que teremos no primeiro trimestre de 2025, já é com que o sistema gere todos os documentos de forma automatizada. Então, você só vai precisar preencher os dados do paciente e a gente já vai conseguir estar gerando esses documentos. Então, aqueles modelos ali, eles vão ficar todos ultrapassados e não é esses modelos, muita gente até assina um sistema para poder entrar e baixar aqueles modelos ali. Não faz nenhum sentido isso, né, dentro da ideia da proposta do que é o Psicase, né? Psicase.